Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, tenho 26 anos. Eu sou de São Luís do Maranhão e vim pelo Enem aqui para a Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Vini Nunes de Barro. É uma interiorização, né, das faculdades de medicina e veio aqui para o interior do Piauí mesmo. E já estou no 11º período. Essa é a minha história. Rapaz, tá na portinha, já tá se formando. Em nome de Jesus. Ano que vem já pego meu CRM, se Deus quiser. Com a ajuda da Clara, vou ter um currículo top. Rapaz, é engraçado, né? A gente chega nesse finalzinho de curso, só quer acabar. É impressionante. Só quer acabar. Eu tava até comentando essa semana que as evoluções, né, das especialidades médicas. Você dando curso de medicina e fala assim, não, vou querer fazer neurocirurgia. Primeiro período, neurocirurgia e tal. Aí, não sei se tu passou por isso, né? Mas eu passei meu por isso, nas complexidades. Aí, clínico. Não, vamos fazer ali endócrino, um negócio mais calmo, uma cardiologia. Aí você chega no seu último período da faculdade de medicina, a única coisa que você pensa é eu quero me formar, sair dessa loucura, eu não aguento mais. Eu também tive essa fase. Entrei querendo neurocirurgia, depois fui para cirurgia geral, aí depois fui para oftalmo, agora voltei para cirurgia de novo, mas tô aí na dúvida. Pior que é uma dúvida que dá até o momento que você faz a inscrição na residência, né? Foi uma dúvida que ficou no meu coração também. Mas, bom, deixa eu pegar um pouquinho da tua história um pouquinho antes. Deixa eu saber um pouco. Você sempre quis fazer medicina? Vamos voltar lá pro primeiro período. Pronto, eu sempre quis fazer medicina. E aí eu era obstinado mesmo e no terceiro ano eu estudei muito, mas não consegui passar. Aí fiz 2 anos de cursinho. Aí tive a aprovação a primeira vez, fui na Federal de Roraima, e como eu sou do Maranhão, ficava muito longe. Aí no SISU 2 deu certo aqui no Piauí, em Picos, e eu sempre quis fazer medicina, estou muito realizado, muito feliz aqui, já pertinho de se formar, ver a satisfação dos pacientes, é extraordinário, é muito bom. Quando você estava nos seus primeiros períodos da faculdade de medicina, quais foram as principais dificuldades que você teve? Cara, eu sempre falo para todo mundo que os primeiros períodos são os piores, porque você tá entrando naquele mundo de adaptação, de estudar sozinho e tudo. E acredito que foi me adaptar e saber o que era realmente importante no primeiro período. Eu comecei querendo agarrar o mundo, estudava muito. Acho que a época que eu mais estudei assim, muito mesmo, foi nos primeiros períodos. Porém, era um conteúdo bioquímica, assim, que não lembro os 90% que eu estudei naquela época. E tu estava no primeiro período, a tua maior dificuldade era estudar, realmente. Por quê? A maior dificuldade era saber o que era realmente importante, né, nos primeiros períodos. Porque aqui a gente tem o método PBL, que é você estuda sozinho. Não tem uma aula, como no método tradicional, que é hoje a gente vai estudar bioquímica. Hoje a gente vai estudar bioquímica e o professor vai dar 2 horas de aula. Não, a gente estudava antes e debatia o assunto depois, já sabendo de tudo na teoria, né? Rapaz, que coisa. Eu não sei se eu me adaptaria a fazer isso, mas hoje o PBL tem resultados bons, né, para aprendizado e tudo. Eu particularmente não lembro as matérias de embriologia, histologia. E tu chegou a ter alguma nota baixa, assim, algo desse tipo? Não, graças a Deus sempre consegui tirar notas boas e passar bem. Apesar de ter algumas notas baixas, mas no final eu sempre conseguia me sair bem. Sempre tinha uma nota boa na média, né? Mas nota baixa eu tirei sim. A prova de embrio eu sofri para passar. Pô, prova difícil aquela minha. Tanta coisa para decorar que hoje dificilmente eu vou lembrar de alguma coisa. É só em GO, e olha lá, até mesmo em GO ainda dá raiva de lembrar. E Pedro, alguém já chegou a te falar sobre as notas na faculdade de medicina, sobre algo desse tipo? E a influência da nota na residência? Ninguém nunca falou. Eu não tinha a menor ideia e não tinha nenhuma preocupação disso nos primeiros períodos, né? E aí eu só fui ter essa preocupação agora, depois que eu tô perto de me formar. O arrependimento de não ter feito isso antes, né? De não ter usado aquele tempo. E como é que foi isso? Tipo, do nada veio o currículo na sua vida? Eu comecei a estudar o médio curso e aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso passar em alguma residência. Aí fui ver os editais e quando eu comecei a ver os editais, caramba, tem currículo. Aí apareceu o teu Instagram pra mim. Aí o cara, muito legal o Instagram da Clara,
Aí eu cliquei, aí apareceu uma oferta lá do curso. Cara, eu vou assinar esse curso, eu tenho que construir meu currículo. E assim que eu consegui entrar no PPA, que eu fui entender realmente o que eu precisava para ter um currículo de destaque, né, para residência médica, que mesmo eu tendo pesquisado, não tinha muita clareza, mas depois que eu entrei no PPA, eu consegui ter clareza do que eu precisava para atingir meus objetivos, né. Nossa, então assim, você já tinha mais ou menos, você já tinha pesquisado antes sobre currículo e não conseguiu encontrar essas informações. Eu já tinha pesquisado, mas nunca tinha encontrado uma forma de ter aquilo mais fácil, né, de ter mais mastigado, de ter uma forma de aprender melhor, né. E o que é que tu tinha dúvida, assim, que você realmente ficava assim, o que é isso? Eu vou fazer uma confissão, eu tenho 6 resumos simples publicados aqui na faculdade, né, de eventos locais, e eu olhando aqueles resumos, meu Deus, eu não sabia fazer um resumo. E depois eu fui ver o nome, né, e meu nome estava errado em todos os resumos locais. Então eu fiz 6 trabalhos e nenhum vai pontuar, porque o nome está errado. Porque no Araújo é sem acento, e em todos eles está com acento. Não, mas por isso não. Ah, não, por isso não se preocupa não. Por isso não. Eu achei que tipo, tinham colocado outro sobrenome, o quarto tinha Não, alguns eles colocaram faltando nome, e os que estavam com o nome completo estavam com acento errado. Não, mas esses que estão com o nome completo não se preocupa não com isso. Ave Maria, você falou assim, eu já quase tenho um treco. Você assustou. Eu me assustei, com certeza. Eu vou fazer uma confissão. Eu disse, pronto, mandou um artigo pro Congresso, já vou morrer aqui, vou cair duro aqui no chão, que eu não acredito que ele fez isso. Não, isso aí, eu aprendi na cara que não se faz isso, não se perde artigo em Congresso. Amém, graças a Deus. Pronto, mas hoje eu tenho uma noção muito maior de como fazer resumo simples, resumo expandido, artigo que eu nunca imaginei que fosse fazer, né? E não é um bicho de 7 cabeças. Você tem o caminho das pedras, não é um bicho de 7 cabeças, né? Possível conseguir. Assim, antes da gente falar sobre esses seus trabalhos, eu queria entender mais assim, porque você já estava no último período da faculdade de medicina, né? Assim, você entrou no PPA quando estava no? Estava no 10º. No 10º período. Terminando o 10º. O que tipo assim, você olhou nos editais, viu que precisava, mas não estava entendendo? Acredito que foi achar locais para publicar as coisas que eu precisava publicar, e também eu não sabia o básico, que era como publicar, como fazer um trabalho de excelência. Né? E também uma coisa que eu achei fantástico foi a própria comunidade do PPA, você ter pessoas com o mesmo objetivo que você, pessoas que, apesar de você não ser uma pessoa que vai levando com a barriga, mas encontrar pessoas que todo mundo faz sua parte e no final dá certo, é muito legal. Você já tinha se frustrado às vezes na universidade? Na universidade, na verdade, eu nem corria muito atrás. Eu deixava pra lá. Eu pensava, isso não vai fazer tanta diferença na residência, porque o que vale mais é a nota, né? Aí depois eu percebi que aqueles 10% faz muita diferença. Às vezes um trabalho faz uma diferença entre o primeiro e o 20º colocado, né? Em alguns locais. Exatamente. E me diz assim, o que é que foi mesmo cair a ficha pra você? Porque tem muita gente que tem essa crença. Tipo, eu vou investir em fazer 90% da prova, que os 10% que... Eu ia dizer uma palavra, mas não vou mais não. Pois é, eu nos primeiros períodos escutava os veteranos, né? As pessoas que estavam perto de se formar, falando, alguns falavam que não fazia muita diferença, né? Só bastava não precisava ter muita coisa. E também na minha cabeça, eu participava de atividade de extensão, de liga, fui monitor 2 vezes, na minha cabeça só precisava ser monitor 2 vezes, não precisava mais nada. Aí depois que eu terminei minha segunda monitoria, pronto, não vou fazer mais nada, agora é só me formar. E hoje já vi que no Enário, por exemplo, tem que ter 3 monitorias, né? Se eu tivesse entrado no PPA no primeiro período, eu teria conseguido fechar a terceira, eu teria conseguido fazer outras coisas necessárias, aquele PIBIC que eu não consegui fazer nenhum, e agora que está no final só falta um ano, não tem mais como, mas se eu tivesse entrado no primeiro período do PPA, com certeza seria melhor ainda meu currículo. E assim, Pedro, hoje, tu está estudando para residência, né? Você falou que está fazendo meio curso. Rapaz,
quando você está fazendo os simulados do meio de curso, qual é a sensação que tu tem em relação ao seu currículo? É uma sensação boa, porque eu sei que, se Deus quiser, no próximo desafio de resumos eu vou conseguir fechar tudo que eu preciso fechar no Enário. E aí eu vou conseguir ficar muito mais tranquilo para estudar o meio de curso, para me focar só nessas questões aqui, nos exercícios, e saber que eu já fiz o meu máximo no currículo. E isso com certeza dá um alívio muito grande, do que chegar perto da prova e ver todo mundo falando e tu não ter nada para colocar. Que era o meu caso, né? Que eu só tinha resumos simples, e os resumos simples, alguns estavam errados no momento. E aí, quando você faz um simulado, você não dá aquela sensação de queria ter acertado mais um pouquinho? Não, sempre dá, né? Sempre dá. Sempre dá. E aí, a parte melhor, o seu currículo, você pode recuperar grande parte do seu currículo, né? Eu não sei porque que o pessoal... Na realidade, eu sei. Eu tenho 100% certeza de que aquelas pessoas que falam que currículo não vale a pena são as pessoas que não estão prestando prova de residência médica. Eu desconfio que sim. Porque quem presta sabe que faz diferença. Eu tô começando a fazer essa observação, porque o pessoal que é muito soberbo com relação à nota, né? Eu digo assim, rapaz, 100% certeza que esse cara não faz prova de residência médica. E aí fica ruim porque aliena os outros que vêm embaixo, né? Dos períodos e tudo. Então, é algo que fica, né? E, Pedro, depois que tu entrou no PPA, agora falando assim, a gente medindo mesmo, o que tu já conseguiu de ponto no seu currículo depois do PPA? Pensando em relação ao Enário, né, que vai ser minha prova principal, eu já consegui os resumos que pontuam como nacional, já consegui todos para fechar. Já consegui os 2 artigos científicos, então eu já fechei 4 pontos, né, cada artigo, 8 pontos em artigo e 3 artigos nacionais, 6 pontos. Então eu já fechei 6 mais 8, 14 pontos já, que eu não tinha. Que não tinham fazer 100% de diferença para você. E esses 14 pontos, ano que vem, com certeza vão me diferenciar de outras pessoas que não prestaram atenção no currículo hoje. E sem falar que você vai aumentar também desse ano para o próximo. E não vou aumentar, vai ficar em 100%, se Deus quiser. Bom, ainda tem muita coisa que dá para trabalhar. Dá para trabalhar bastante. E deixa eu te perguntar. Hoje, assim, quando você está administrando... Como é que você administra? Tipo, estudar para residência médica e fazer o PPA? Como é que você está lidando com isso? Eu geralmente tiro 1 hora por semana. Às vezes um pouco mais, quando é um desafio que exige mais. Pode ser na hora do almoço, pode ser no sábado, no domingo, mas sempre tem como tirar um tempinho para estudar os módulos. Às vezes aproveitar até um período de feriado, de férias, para assistir mais aulas e fazer assim. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, se a gente fosse colocar em quantidade mesmo, por semana, assim, você consegue dizer, tipo, 1 hora, 2, 3? Acho que 1 hora, 2 horas. Como a gente tem a metodologia de fazer toda semana um pouquinho, né? E acredito que não leva muito tempo, não atrapalha o estudo e outras coisas. Porque a gente entra no Instagram, fica 40 minutos ali, o tempo passa e tu não fez nada, né? Exatamente. É tudo questão de priorizar, de colocar na agenda e fazer. É isso mesmo. Você foi afiado como uma faca tramontina. E, Pedro, assim, você acha que vale a pena dedicar 1 hora da semana para investir algo que pontua só 10% para residência médica? Eis a questão, né? É o 10% que vai fazer você passar. Então, vale muito a pena. Muitas pessoas têm muitos sonhos e quem estuda medicina, a maioria tem o sonho de fazer uma residência médica. Então, aqueles 10% vai ajudar você a realizar seu sonho e isso aí não tem preço. Tem que correr atrás mesmo e vale a pena. Todos os minutos, todas as horas, vale a pena. Se você pudesse voltar no tempo, vamos supor que você pudesse voltar no tempo, quando é que você teria começado a construir seu currículo? Eu começaria no primeiro período. Já teria começado tudo, artigo, resumo, faria PIBIC, faria tudo para gerar um currículo que ia ser zerado mesmo, zerar o currículo, de verdade. E você não acha muito cedo no primeiro período? Oi? Você não acha muito cedo, não, começar no primeiro período? Não. É muito importante começar no primeiro período, porque nos
quando você está perto do internato, em alguns ciclos, você fica esgotado. Você chega em casa, só quer deitar e dormir. Não tem tempo para nada. Às vezes até para estudar para residência é difícil. Alguns ciclos exigem muito da gente. E quando você está no período básico, apesar de também ser puxado, né, ter tutorias em algumas faculdades, mas acredito que é muito, muito melhor e muito mais tranquilo. Que você não tem aquela urgência, aquela pressão, aquela ansiedade. Tenho que fazer logo, porque se não fizer, até o mês tal, não vai ser publicado a tempo de eu fazer a prova da residência e eu não vou passar. Então eu tô nessa tensão até hoje aqui, porque alguns congressos, né, demoram 3 meses, 2 meses para publicar os anais e o certificado. Eu vou fazer a prova daqui a 9 meses, então é puxado. E quem está no primeiro período está fazendo ali de boa, tranquilo, não está ligando para nada, está só construindo devagarzinho ali, igual uma formiguinha. Bom, graças a Deus, dá para você fazer muita coisa ainda, né? Realmente, para as provas desse ano, realmente, ainda tem algumas pouquinhas coisas, para não dizer que não tem nada, mas para as provas do ano que vem, para quem está no internato, a gente consegue dar uma boa recuperada no currículo. Então, a gente consegue aumentar aí, sem sombra de dúvidas, mais de 50% da nota. E, Pedro, hoje você olhando para trás, assim, você já está no seu 11º período da Faculdade de Medicina, quais seriam as coisas que hoje, com o conhecimento que você tem no PPA, você não teria feito? Tu fez e se arrependeu? Eu acredito que eu não fiquei muito tempo, né, em ligas, mas eu vi que ligas pontua muito pouco para currículo de residência médica. Então, em vez de ter participado de liga, eu teria feito atrás de algum professor para fazer um PIBIC, para fazer algo que ia pontuar muito mais mesmo. E também eu passei 2 anos no projeto de extensão, 2 anos. E não precisava ter passado esse tempo todo, né? Poderia, nesse tempo que eu gastei, nesses 2 anos, eu poderia ter feito 2 PIBICs, poderia ter feito outras coisas que iriam pontuar muito mais no meu currículo. E teu projeto de extensão era o quê? Foi musicoterapia na longevidade saudável. Aí a gente ia eu gostava. A gente ia no abrigo de idosos aqui, que não é mais abrigo, né? É instituição de longa permanência. E a gente tinha como orientadora uma médica geriátrica e uma professora das ciências biológicas, mas ajudava bastante, uma musicoterapeuta. E aí era fantástico. A gente levava ao entretenimento, fazia pesquisas com os idosos, tentava arrecadar coisas, fraldas, presentes para eles, dava, assim, o principal, né, que é a atenção que eles não têm, são idosos que estão bem à margem mesmo da sociedade, e a gente fazia diferença boa lá. Pena que quando entrou o Covid a gente teve que suspender o projeto, mas foi fantástico. E deixa eu te perguntar, você não sabia fazer nada de pesquisa científica? Perdão, antes dessa pergunta, o Rap está perguntando assim, como construir o currículo não sabendo exatamente a especialidade que deseja seguir? Eita, Pedro, e essa dúvida eu vou jogar para você, eu não vou responder nada aqui não, eu só pergunto hoje. Pensando principalmente no Enário, a etapa de avaliação curricular é a mesma, independente da especialidade que você for escolher. Então, preenche aqueles 10% que tu vai passar em qualquer especialidade. Eu estava assistindo uma colega, pediatra, foi até na última aula do Medicurso, falando que ela estava em dúvida em qual especialidade seguir, e aí ela pensou, cara, eu vou fazer o meu melhor para pontuar o máximo que eu puder, para eu poder passar em qualquer uma. Mesmo que pediatria seja mais fácil de passar, mas eu vou fazer meu currículo, vou estudar o máximo possível para passar em qualquer uma que eu quiser. E aí ela conseguiu passar, logicamente, né? E entre as primeiras, mas pensar assim, construir logo no máximo. Ótimo, Pedro, ótimo. E Pedro, você entrou no PPA sem saber nada de pesquisa, foi isso? Eu sabia o básico. Na verdade, eu só tinha feito resumo simples, mais nada. Então eu sabia o mínimo, né, possível. Eu tive a sorte de ter um professor que realmente me abraçou, ele ajudava muito, que é um professor aqui que gosta realmente de incentivar os alunos à pesquisa, mas eu mesmo assim não tinha as bases, né, não tinha conhecimento necessário de saber realmente o que é introdução, metodologia de desenvolvimento, conclusão, que eu só fui aprender realmente de verdade, sem depender de outras pessoas no PPA.
Bom. Então, assim, tu acha que, tipo, ter entrado no PPA com o mínimo de conhecimento específico de alguma forma? Não, nenhuma forma. Então, a gente tem as reuniões e cada semana a Clara dá todos os passos, mesmo que você não tenha assistido nenhuma aula do curso dela. Você tem lives, né, e ela sempre fica ao vivo tirando dúvidas também. Então é completamente possível você fazer os desafios, inclusive de artigos. Já participei de grupo de artigo que uma pessoa tinha acabado de entrar e deu certo, e ficou bom. Tinha acabado de entrar no PPA e fez um artigo e ficou bom e foi aceito. Então, é possível sim, mesmo sem saber nada. E, tipo assim, tu tá no 10º, entrou no 10º, né? E você já fez grupo com o pessoal do primeiro período, segundo período? Já sim, já sim. Eles ajudam bem, são esforçados e às vezes sabem mais do que eu. É lógico que às vezes eu tenho um maior conhecimento técnico, né? Até pelo tempo maior na faculdade. Mas em relação à produção científica, é completamente possível você estar no primeiro período e construir um currículo. As pessoas conseguem se adaptar, né? Estudar aquele assunto. Não, assim, eu tô perguntando porque tem gente que fala assim, cara, eu já comecei tudo, vou fazer medicina e aí eu tenho medo de atrapalhar o grupo. Assim, Não, pessoal... com certeza não. A gente tem um exemplo da Maria Carolina. Ela entrou, acho que foi no primeiro desafio que eu entrei, ela participou. Eu estava no 10º, ela estava no primeiro. Não tinha nem começado a faculdade ainda. Aí hoje acho que ela está no segundo ou no terceiro, e a gente já está no 4º desafio junto. E ela, fantástica, ajuda bastante a gente. Inclusive já virou até monitora do PPA. Uma pessoa no terceiro período da faculdade já é monitora, então é completamente possível, assim, nos primeiros períodos. Desde que você realmente faça o esforço, né? De você... Tem que ser esforçado. Não dá para você ir além, né? E, Pedro, hoje, o que é que você olha para o seu currículo e você mais se orgulha dentro dele? Os resumos, começando por aqui. Eu não tinha nem currículo Lattes, eu não tinha feito nenhum currículo Lattes. E aí eu fui assistir a aula tem um bônus lá no curso, como construir seu currículo Lattes, uma live de 4 horas, assisti a live toda, tirei o dia todo para fazer aquilo. E aí eu fui colocando cada coisa que eu tinha feito, né? Em 2023, tudo no PPA. Aí o cara, que legal, eu tenho uns 4, 5 resumos publicados, eu tenho 3 artigos, e eu fui colocando lá. E eu, cara, que coisa legal, meu currículo tá muito legal agora. E saber que na hora que eu for prestar residência, eu vou pegar ali, botar para exportar e vou criar meu currículo vitae e colocar o certificado e vai dar certo. Não vou ter nenhuma surpresa. É muito bom, é muito... E antes você não tinha isso? Antes eu não tinha. E aí, Pedro, eu queria botar uma responsabilidade para você. Nós temos aqui 2 grupos de pessoas. Então, nós temos aquelas pessoas que começou a crescer o currículo, não está na faculdade de medicina, mas assim, começou a ver minhas postagens aqui, e aí, tipo, essa mulher da internet, não confio. E aí, como você falou que estava assim, não sei como é que essa mulher vai me ajudar, o que ela vai fazer e tudo, estou em dúvida se realmente vale a pena e tal. Então, tem essas pessoas que estão igual a você, que estão em dúvida. Mas também tem aquele grupo de pessoas que já decidiu entrar e fazer parte do PPA, já entrou, fazer parte da família, e eu queria que você aconselhasse eles sobre como eles podem aproveitar melhor o programa. Em primeiro lugar, né, independente de você ter entrado ou não ter entrado, acredito que você pesquise sobre notas de residência médica, sobre quantos por cento vale uma nota. Veja que a diferença entre o primeiro e o 20º em alguns locais às vezes é 1 ou 2 pontos, que é justamente aquilo que o currículo da residência vai diferenciar, né? E acredito que o maior conselho para quem está agora entrando no PPA se dedique, se organize, priorize 1 horinha na semana, não precisa gastar o dia inteiro, ficar maratonando 50 aulas em um dia só define um horário e faz 1 horinha ali, faz direitinho as tarefas do grupo,
que você vai conseguir construir seu currículo de residência médica e vai dar tudo certo. E para o pessoal aproveitar melhor o PPA? Disciplina. Acredito que assistir as lives semanais que a Clara faz e quando você entra nos grupos do PPA, que a gente geralmente se organiza em grupos de 4 pessoas, você vai ver outras pessoas com o mesmo objetivo que você e essas pessoas vão te ajudar, vão te impulsionar, vão te dar um gás e só entra que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Porque resultado tem, né? Eu sou um resultado, eu sou uma prova de que é possível, sim. Inclusive no internato, construir um currículo. Nossa. E que realmente será determinado a aumentar muito sua pontuação. Verdade. Rapaz, Pedro, você é pragmático. Eu me sinto uma honra ter você no programa, porque eu tô vendo que você só entrou porque você confiou muito. Foi. Realmente. E aí, você acha que valeu a pena pra você? Valeu, com certeza. E faria de novo. E faria se eu tivesse no primeiro período também, no segundo. Faria, com certeza. Pedro, eu queria agradecer de todo o coração a sua presença aqui, por ter aberto um pouquinho da sua vida para conversar sobre seu currículo, para conversar sobre tudo. Então, queria agradecer a sua participação e a gente se vê lá no PPA, tá bom? Pronto, até mais, Clara. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que você cresça cada vez mais. Amém, Pedro. Obrigadão. Um cheiro pro pessoal. Tchauzinho, galera.